Maravilha, então vamos continuar com a nossa quarta e última parte da primeira aula ainda do nosso curso Shell Script Descomplicado. Por se tratar de um curso com relativamente poucas aulas para lidar com scripts, obviamente eu tive que aproveitar essa primeira aula e tentar resolver o máximo de conceitos de uma vez só. Por isso que ela acabou sendo uma aula longa demais. Contando com o vídeo de hoje, a gente passa de 4 horas só na primeira aula. Isso não vai acontecer nas próximas aulas. Elas serão bem mais objetivas do que essa, bem mais direto ao ponto da linguagem do que essa foi. Porque não adianta, eu expliquei logo no começo, a gente precisa conhecer certos conceitos, senão não acontece a descomplicação do Shell como prometido, não é verdade? Então, sem mais conversas, vamos direto ao ponto de hoje, que é a criação e execução de scripts, inclusive com a solução do nosso problema. Bora lá! Muito bem. Se o script é uma forma de executar o shell a partir da leitura dos comandos que estão no conteúdo de um arquivo, obviamente, o primeiro passo na criação de um script é criar um arquivo e escrever os comandos nesse arquivo. Nesse diagrama, eu estou tentando sintetizar os vários passos envolvidos na criação de scripts. Porém, nem todos esses passos são obrigatórios. Obrigatório, como a gente já falou, é criar o arquivo e editar o conteúdo desse arquivo para escrever os comandos que a gente quer que o shell execute. Existe um passo opcional que vai afetar a forma como o nosso script será executável, ou como será possível executar os nossos scripts. E esse passo é quando a gente dá ao arquivo aquilo que a gente chama de permissão de execução. A permissão de execução, como eu vou demonstrar daqui a pouco, não é algo que você está dando ao arquivo exatamente. A gente fala, não, vou dar permissão de execução ao arquivo até por causa do comando utilizado para fazer isso. Mas, na realidade, quem está recebendo permissão de executar o conteúdo daquele arquivo, de algum modo, é o usuário do sistema. Pode ser o seu usuário, pode ser todos os usuários, enfim. A permissão refere-se ao que o usuário pode fazer com o arquivo, ok? Então, qual é o procedimento no fim das contas? Veja, a primeira coisa é criar o arquivo, que pode ser a mesma etapa ou não de editar o arquivo. Por exemplo, se eu utilizo um editor de textos para criar o meu arquivo, ao criar o arquivo com o editor de textos, o editor já abre e eu já posso começar a editar. Então, esses dois passos aqui seriam basicamente um passo só. Mas nada me impede de primeiro criar um arquivo, fazer alguma coisa com ele, por exemplo, dar a permissão de execução e só em seguida iniciar a edição desse arquivo. Enfim, escrever os comandos nele. Eu posso também criar o arquivo simplesmente, depois começar a edição do conteúdo do arquivo e depois de terminado, salvei o arquivo, fechei o editor, seja lá o que eu utilizei para editar esse arquivo, eu vou lá e dou permissão de execução a ele. Então, esses passos não são fixos e, como eu já falei, a permissão é opcional. No que interfere a gente dar ou não permissão de execução ao arquivo? Vai afetar as possibilidades de execução que nós teremos. Por exemplo, se eu não der permissão de execução, ou seja, eu criei o arquivo, editei o conteúdo e o que eu posso fazer em termos de execução? Basicamente, eu preciso invocar na linha do comando o executável do shell e usar o nome do meu arquivo como argumento. Então, essa é a possibilidade que eu tenho. Também é possível fazer coisas como, por exemplo, carregar o
conteúdo do arquivo. Carregar é como a gente chama a execução do conteúdo de um arquivo, de script, obviamente, né? Na própria seção do shell. Existe um comando interno do shell para fazer isso e eu vou demonstrar também. É diferente de você executar de fato o script, porque quando a gente fala assim, executar o script, normalmente a gente está falando de executar uma nova seção do shell para executar o conteúdo do script. Então, existe uma diferença aí, eu vou mostrar daqui a pouco, mas basicamente é o que você poderia fazer com um arquivo sem permissão de execução. Mas, se o seu arquivo tem permissão de execução, você fez essa etapa aqui, você realizou a etapa de dar permissão de execução, você vai poder executar o seu arquivo, o seu script, através da invocação direta do nome desse script, do nome desse arquivo do script, na linha do comando. Quando a gente faz isso, pode ser que a gente tenha que indicar o caminho até o arquivo ou não. Também será um dos assuntos dessa parte final da aula, o famoso path, que é uma variável que o shell vai consultar para fazer uma busca pelo nome do arquivo em certos diretórios pré-determinados. Daqui a pouco a gente demonstra isso. Enfim, sem permissão, eu só posso executar o conteúdo do meu arquivo através da invocação do shell, passando o nome do arquivo como argumento. Com permissão, eu posso chamar diretamente na linha do comando o nome do meu arquivo, que o shell vai tentar localizar através do path, ou então eu já informo o caminho para que o shell saiba onde o meu arquivo está. Basicamente são essas duas possibilidades. Esse diagrama mostra para a gente exatamente o que a gente acabou de ver, só que eu fiz questão de destacar ou diferenciar cada um dos passos, né, e os seus respectivos comandos, ou enfim, as suas respectivas possíveis implementações, formas de você chegar ao resultado esperado. É importante a gente visualizar soluções de uma forma geral, dessa forma, como resultado de várias etapas diferentes, com vários caminhos e possibilidades diferentes, porque essa é a mesma realidade que a gente vai ter que enfrentar na hora de solucionar um problema através da criação de um script. Então, olhar de forma separada, separar o problema em pequenos problemas, em problemas menores, né? Esse é o tipo de processo de criação de script que a gente pode até chamar de método. Esse é um excelente método, ou pelo menos uma parte de uma solução que envolva método, tá? Você divide o problema em problemas menores. E vamos ver aqui quais são os problemas menores do nosso problema maior, que é criar um script, processo de criação de um script. Primeira coisa, nós temos que criar o arquivo. Como que a gente pode fazer isso? Se eu quero apenas criar o arquivo, de cara me ocorrem duas possibilidades usando os recursos do shell. Eu posso fazer um redirecionamento de escrita que tem a propriedade de criar arquivos, se esses arquivos não existirem, ou então, para aquelas pessoas até que já têm alguma experiência com Shell, ouviram falar que o jeito de criar novos arquivos no Shell é através do utilitário touch, que não é para criar arquivos exatamente, ele tem uma outra finalidade, mas digamos assim, um efeito colateral do touch é que se o arquivo não existir, ele é criado, tal qual acontece com o redirecionamento. A diferença entre utilizar redirecionamento de escrita e o touch é que com o touch a gente pode criar vários arquivos ao mesmo tempo, o que dificilmente será o caso quando a gente estiver criando um script. Mas eu não preciso necessariamente criar o script dessas duas formas, porque se a gente olhar aqui no bloquinho do editar o arquivo, veja essa última opção, esse último processo aqui,
que eu escrevi como Vim salve SH. O que é o Vim? O Vim é um entre vários editores de texto que nós temos à disposição para uso no terminal. O Vim é o que eu utilizo e recomendo que vocês aprendam também a utilizar. Quando a gente vai editar um arquivo utilizando um desses editores de texto de terminal, o que vai acontecer é que você vai escrever o nome do editor, o nome do arquivo como argumento. Se o arquivo não existir, ele também será criado. E, ao mesmo tempo, o editor vai abrir para que você possa editar. Por isso que esse acaba sendo o procedimento mais usado. Você vai lá no terminal e já digita o editor e abre para abrir um arquivo ou criar e abrir um arquivo ao mesmo tempo. É bastante prático, mas nem sempre é necessário fazer isso e nem sempre é o seu computador com o seu editor. Por isso que conhecer outras formas é importante. E, inclusive, você também pode criar e editar o arquivo, ou pelo menos escrever o arquivo, se for se o conteúdo for pequeno, se você tiver que escrever no seu script apenas 2 ou 3 linhas, existem formas de fazer isso sem sequer abrir um editor. E é para isso que eu estou mostrando aqui essas outras duas possibilidades. O redirecionamento de escrita que eu fiz aqui em cima, né, apenas com o operador de redirecionamento e o nome do arquivo, funciona para criar arquivos vazios. Mas eu poderia, como eu fiz no final da terceira parte, escrever a saída de um comando diretamente nesse arquivo. E aqui no exemplo eu estou usando o echo, né, para escrever uma lista de comandos diretamente no arquivo. Inclusive, eu poderia repetir esse processo em vez de usar o operador de escrita, né, de redirecionamento de escrita, eu poderia utilizar um outro operador de redirecionamento de escrita, que é o chamado operador de append, que vai acrescentar linhas ao arquivo já existente. Então eu poderia escrever diretamente da linha de comandos cada uma das linhas no meu arquivo. Funcionaria perfeitamente. E eu só teria que editar de fato se eu quisesse alterar alguma coisa nesse arquivo. Mesmo assim, ainda existem utilitários para a linha de comandos, como, por exemplo, o sed, que possibilita a edição do arquivo sem abrir um editor, tudo através de linhas de comando. É muito legal, a gente vai ver isso no módulo 2. Tá? No módulo 2 a gente vai aprender a fazer isso. Mas nesse módulo 1, a gente está ainda no processo de conhecer a linguagem do Shell. Então, vamos usar o mínimo possível desses recursos. Seguindo, se eu não quiser digitar várias vezes echo, redirecionamento de append arquivo, echo redirecionamento de append arquivo, eu posso fazer tudo de uma vez só, utilizando um outro tipo de redirecionamento de escrita, que é o here document, ou o here doc, como a gente abrevia. O here doc são esses dois sinaizinhos de menor, basicamente eles são um redirecionamento de leitura, né? O que eu estou fazendo aqui é mandar o cat ler alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu estou determinando que aquilo que o cat lerá deverá ser redirecionado para o arquivo do meu script. Até quando? Até quando eu digitar uma palavra-chave qualquer, uma palavra que eu determino, aqui no exemplo eu usei a palavra fim em maiúsculas, que no processo da digitação do meu texto, quando eu digitar esta palavra sozinha numa linha, o que vai acontecer é que o here doc vai ser interrompido e o conteúdo será escrito no salve e beleza, está feita ali a criação do script com o texto lá dentro, como se eu estivesse fazendo vários echo. Já em relação à permissão de execução, nós vamos utilizar um utilitário que é o chmod, change mod,
que altera justamente as permissões. Existem várias opções para o chmod, mas eu não vou dedicar muito tempo a isso. Nesse momento, eu prefiro que vocês entendam como funciona o esquema das permissões e que entendam que a opção do chmod mais X dá permissão de execução ao arquivo para todo mundo, para todos os usuários do sistema, o que normalmente é o que a gente quer. É muito difícil acontecer, mas acontece, de você querer dar permissão de execução para um script apenas para um usuário específico. Só para recordar, o usuário não é necessariamente a pessoa utilizadora. Eu posso estar falando de usuários que sequer são pessoas de fato. Nós vamos nos limitar a utilizar em todos os nossos exemplos, de todas as aulas, a opção mais X. Para mais informações sobre o chmod e as opções dele, eu recomendo ler o manual do chmod, porque ele é muito simples, muito prático. Mas eu também pretendo colocar, não agora nessa primeira aula, mas em outras aulas, eu pretendo colocar algumas das opções mais importantes do chmod para a nossa finalidade, ok? Ainda antes de eu passar para o mão na massa, eu só quero dizer uma coisa. Nós já temos uma solução para o problema. Veja, nós já utilizamos, por exemplo, o comando interno echo para imprimir mensagens na saída padrão, para imprimir mensagens no terminal. Então, nós já sabemos fazer isso. Essa etapa da solução do nosso problema original, escreva um script em shell que imprima no terminal a mensagem salve simpatia, já está solucionada. É só a gente criar o script, escrever esse comando no script e partir para o abraço. Como a gente viu, o primeiro passo da criação do nosso script é criar o arquivo que vai receber os comandos. E eu disse que havia 3 formas, 2 exclusivamente dedicadas à criação do arquivo. Então vamos lá. A primeira que eu sugeri foi o uso do redirecionamento de escrita. Esse é o operador de redirecionamento de escrita. Como ele funciona? Basicamente, digamos que eu quisesse usar o eco para imprimir a cadeia de caracteres banana, teclasse Enter aqui agora, eu teria o que você está vendo. A cadeia de caracteres foi impressa no terminal, ok? Banana foi impressa no terminal por tudo aquilo que a gente viu na parte 3. Agora, eu posso desviar esse fluxo, alterar esse fluxo, utilizando este operador aqui, o operador de escrita, fazendo com que a cadeia de caracteres, em vez de ir para o terminal, vá para um determinado arquivo, que eu vou escrever aqui, por exemplo, como nome teste. Se isso estiver correto, utilizando, por exemplo, o utilitário cat para visualizar o que existe no conteúdo desse arquivo, que é o teste, eu devo encontrar banana escrito nele. E ali está banana. Banana não veio para o terminal, mas foi parar onde? No conteúdo do arquivo teste. Esse é o princípio da coisa. Se eu fizer um ls desse diretório em que nós estamos trabalhando, você vai ver que só tem o arquivo teste. Se eu repetir esse processo de criação do arquivo utilizando o redirecionamento, só para você ver o que está acontecendo, e dessa vez escrevendo laranja, veja o que vai acontecer. Eu continuo tendo apenas o arquivo teste no meu diretório, mas se eu fizer cat aqui agora, cat para ver o conteúdo de teste, eu tenho apenas laranja. Laranja é o único conteúdo de teste. Mas o que houve com banana?
O que houve é que esse tipo de redirecionamento de escrita, e nós temos essencialmente dois tipos, mas esse tipo de redirecionamento de escrita, utilizando apenas um sinalzinho de maior, né, como operador, faz com que, antes de receber os dados, o conteúdo do arquivo seja zerado. A gente chama isso de truncar o conteúdo do arquivo. Então, o arquivo é truncado antes de receber dados. Então, essa é a característica do operador de escrita utilizando apenas um sinal de maior. Se eu fizer a mesma coisa utilizando dois sinais de maior, eu entro naquilo que eu já adiantei para você, que é o redirecionamento de escrita, mas aquele que a gente chama também de redirecionamento de append, onde as novas cadeias de caracteres serão adicionadas ao final do arquivo. E aí eu vou escrever banana novamente aqui e enviar esse fluxo para o arquivo. Veja o que vai acontecer. De novo, não foi parar no terminal, como era o objetivo da coisa. Fazendo o cat, eu vejo o que eu tenho no arquivo teste. E lá está banana. A linha banana foi adicionada ao arquivo. É o que a gente chama de append. Muito bem. E se eu não tiver nada para escrever nesse arquivo? Primeiro eu vou tirar aqui o eco banana e fazer o redirecionamento. Não, antes disso, eu vou fazer o redirecionamento de append mesmo. Eu vou fazer o redirecionamento de append novamente para escrever o que no arquivo? Nada. Eu estou mandando 0 caracteres, eu não estou mandando caractere nenhum para o arquivo. Mesmo assim, teclando Enter, o shell vai ter que ser executado. Só que como não há comandos, eu tenho aqui um redirecionamento, então nada será acrescentado ao arquivo. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Executei sem nenhum comando antes do operador e agora, fazendo o cat teste, veja que o meu arquivo não foi alterado. Eu continuo tendo laranja e banana ali no meu arquivo. E se eu fizer a mesma coisa com esse outro redirecionamento, que a gente já sabe que antes de escrever no arquivo, vai zerar o seu conteúdo, ele vai truncar o conteúdo, o arquivo, antes de escrever nele. Dessa vez, se eu fizer isso, eu não terei nada, obviamente, porque eu não mandei nenhuma nova cadeia de caracteres e antes de ser escrita qualquer coisa no arquivo, o arquivo foi truncado. E aí eu tenho um arquivo vazio. Então, essa é a diferença de utilizar o operador de append, que são dois sinais de maior, e o operador de escrita. Escrita a gente chama apenas de escrita, embora os dois sejam de escrita. Mas, enfim, o operador de escrita faz com que o meu arquivo seja zerado. Enfim, eu vou limpar aqui, porque essas são as duas possibilidades. Vou fazer um ls novamente, veja, só tenho esse arquivo. Como que fica, então, no caso da criação de novos arquivos? Eu quero criar o arquivo salve.sh, porque este é o nome do arquivo que eu decidi utilizar para o meu script. Então, ó, salve.sh. Se eu fizer assim, o que vai acontecer? Se salve.sh existisse, ele seria truncado e, como o arquivo não existe, ele passaria a existir. Será que é isso mesmo? Olha aqui o ls. Então tá lá, ó, salve.sh foi criado. Mas e se por acaso eu já tivesse um script com o nome salve.sh nesse diretório e sem conferir com o ls antes, eu já saísse utilizando esse procedimento para criar o meu script com o mesmo nome? Nós já vimos o que acontece, o conteúdo de salve.sh seria zerado e eu perderia o conteúdo anterior do meu script e perderia para sempre, tá? O arquivo foi truncado e não tem como eu reverter isso. Então, a gente precisa tomar certos cuidados. Uma forma de tomar cuidado é você, em vez de criar o arquivo com redirecionamento de escrita, utilizar
o redirecionamento de append. Tornar isso basicamente um padrão para você, para evitar erros. Então, teclando Enter aqui, vocês vão ver que o salve ainda está lá, ele já existia. Mas e se houvesse algum conteúdo nele? Vamos fazer agora com algum conteúdo no salve, né? Vamos mandar para o salve o banana novamente. Então, ó, eco banana. Então, esse é o meu comando. O comando é banana. Vamos fazer o cat, ó, cat do salve dessa vez e tá lá banana. Se eu fizer novamente com laranja, isso é só para reforçar, né? Veja que agora eu tenho os dois. E se eu não fizer nada? Eu já fiz isso, mas vamos reforçar essa ideia, porque para criar arquivos de scripts, isso aqui será muito utilizado. Então veja, ó, mesmo que eu não mande nenhum caractere para o arquivo, eu estou criando um script novo e inadvertidamente utilizei o mesmo nome, mas usando o redirecionamento de append. O conteúdo original não foi alterado, eu não perdi nada, posso dormir tranquilo. Então, o redirecionamento de append é algo que a gente se força a utilizar sempre, para criar mesmo uma memória muscular. Mas pode ser feito com redirecionamento de escrita? Pode, só é um pouco mais arriscado. Quando que não é arriscado usar o redirecionamento de escrita? Quando a gente confere e tem certeza que o arquivo que será criado não existe realmente. Ok? Então, isso aí é apenas uma questãozinha de segurança para a gente pensar.